mulheres, tudo bem com vocês? Passaram bem o fim de semana? Tranquilos? Conseguiram descansar um pouquinho? Espero que sim. Bom, na última aula de história nós falamos um pouquinho, desse povo originário que foram os indígenas e suas riquezas. E a gente percebeu os principais grupos linguísticos desse povo que estavam aqui no território que hoje nós chamamos de Brasil. Falamos também da diminuição dessa população em massa, né? Foi uma decadência bem grande, 5 milhões para 827 mil no último censo de 2010. E a tia Cris deixou uma atividade, espero que todos tenham realizado. A correção está lá na página de gabaritos, tá? E hoje eu vim aqui para a gente relembrar o texto da página 33 e conversar um pouquinho sobre ele. Tudo bem? Vamos relê-lo com a tia Cris? Vamos lá? Então, olha bem, como viviam os diferentes povos indígenas? Entre os diferentes povos indígenas, era comum a divisão de trabalho, de acordo com o sexo e a idade. Nas comunidades, todos trabalhavam, homens, mulheres e crianças. Os homens caçavam, pescavam, fabricavam objetos como o arco, a flecha, o tacape e construíam as residências e as canoas. As mulheres cuidavam das crianças, cozinhavam, plantavam, colhiam, faziam cestos, esteiras, redes e peças de cerâmica. Os meninos aprendiam a caçar e a pescar. E as meninas ajudavam nos serviços de casas na lavoura. Então vamos falar desse primeiro parágrafo. Bom, quando a gente fala de divisão de trabalho, a gente está falando de uma forma de vida dessa população, desse povo indígena. Você consegue perceber que todos ali trabalham. Os idosos têm o seu lugar de respeito, de admiração, de educação, porque muitas vezes eram eles que, pela tradição oral, transmitiam os ensinamentos aos mais novos e às crianças. E ali ficavam os homens, mulheres e crianças, com a divisão de seu trabalho. Os homens tinham sua função, entre eles a caça, a pesca, a construção de casas, de canoa, entre outras, e as mulheres também a sua função. Cozinhar, fazer os seus costumes ali de fazer cestas, o artesanato, era por conta da mulher. A criança, no sexo masculino, acompanhavam os pais, o pai, né? E os homens iam aprender aquele ofício. E as crianças, as meninas do sexo feminino, ficavam com as mães, para também aprender e auxiliar naquele ofício. Então, essa divisão de trabalho é uma forma de vida, como uma forma de organização social daquelas populações indígenas que a gente conversou um pouquinho lá na última aula. Vamos continuar? De modo geral, entre os povos indígenas havia respeito pelos mais velhos, o que lhes garantia mais poder político. Cada aldeia tinha um líder político, que era aceito pela maioria. Havia ainda um líder religioso, o pajé, que também uma espécie de médico, pois conhecia plantas que curavam doenças. Então vamos falar desses líderes. Assim como a gente tem organização de trabalho, toda comunidade precisa de uma pessoa, de pessoas responsáveis que cuidam, que administram. Não é diferente na população indígena. Você tem os líderes daquela população. O líder político, decidido e aceito pela maioria daquela população. Por muitas populações, conhecida como cacique. E você tem um líder religioso, que é aquele, muitas vezes, um dos mais velhos, com uma maior experiência, um maior conhecimento de plantas, porque ali você já consegue tomar uma iniciativa que os medicamentos são de ordens mais naturais. Eles vão buscar a sua cura naquilo que eles cultivam. E esse pajé, muitas vezes, é responsável por essa cura. Então, você também tem uma liderança dentro dessa população indígena. Tudo bem? Vamos continuar? Nas festas indígenas,
cantava-se e dançava muito. Havia músicas, danças e rituais para cada ocasião: a guerra, o plantio, a colheita, a caça, o nascimento, o casamento e a morte. As danças indígenas chamavam-se porastés. Os instrumentos musicais eram, entre outros, o maracá, que é o chocalho, o membi, que é a flauta, e o guarará, que é o tambor. O que está colocando aqui? Está colocando que para a população indígena você tem motivo de festejo para tudo, porque tudo tem o seu valor. Os acontecimentos na vida, até mesmo a morte, tinham o seu valor, tinha sua aprendizagem. Então eles festejavam. Era a cultura deles esse festejar, essa passagem, aquele momento que eles estão vivenciando para a guerra, que era um momento de conflito, de atrito, de defesa. Também tinham suas músicas, também tinham celebrações para estar preparando para aquele momento. Então a gente consegue perceber a partir desse texto o quanto de variedade cultural a gente tem nessa população indígena. Quantos costumes eles vivenciaram e enriqueceram sua população, certo? Bom, eu vou deixar algumas perguntinhas também desse texto, tá? Porque eu acho muito importante não só ler, não só conversar, mas fixar aquilo que a gente está conversando. Tudo bem, gente? Espero que vocês façam e qualquer dúvida eu estou aqui, disponível. Estudem, não percam a prática do estudo. Cada dia um pouquinho a gente vai conseguir vencer essa. Um grande beijo e fiquem com Deus.